Quando, como começou e terminou a independência da Bolívia? A independência da Bolívia ocorreu em 1809, mas apenas em 6 de agosto de 1825 que ocorreu a proclamação da República, liderada por Simão Bolívar, que teve vários outros papéis em outros países da América do Sul. Ele logo após Simão Bolívar vencer o primeiro presidente da Bolívia implementa o sistema republicano no novo país. A independência da Bolívia se deve principalmente por guerras napoleônicas. Durante as guerras napoleônicas, a coroa espanhola foi dominada pelo irmão de Napoleão, o que enfraqueceu a coroa e causou várias insatisfações, tanto na metrópole quanto na colônia aqui na América do Sul, que causaram movimentos separatistas. Os principais fatores que influenciaram a independência da Bolívia foi, primeiramente, as ideias iluministas, porque elas trazem a ideia de que precisa haver uma separação de poderes, igualdade perante a lei, expansão dos direitos civis e muitos outros. E o iluminismo, logo, influenciou também a Revolução Francesa, que teve influência na independência da Bolívia, porque teve muita participação do iluminismo e chamou a atenção dos que lutavam pela independência da Bolívia, antigamente que chamava Alto Peru. E por último, os Estados Unidos, que tinham grandes interesses pelas terras espanholas, aproveitaram que a Espanha estava sendo atacada por Napoleão e incentivaram a independência para que eles pudessem fazer acordos com a colônia e conquistassem seus interesses. Logo, eles, para ajudar a luta pela independência, enviaram exércitos e armas para ajudar na batalha. Quem estava envolvido na independência da Bolívia? Tinham duas pessoas que eram principais influenciadores na independência, que foram Simão Bolívar e Antônio José Sucre. Bom, Simão Bolívar ele chegou a ser o primeiro presidente da Bolívia. Inclusive o nome do país é por sua causa, Simão Bolívar. Ele foi nascido na Venezuela e teve várias influências em outros países da América do Sul. Ele tinha como principal objetivo ir contra a metrópole espanhola. O Antônio José Sucre foi um general que liderou um exército durante uma batalha de independência da Bolívia. Além dessas duas pessoas, o povo crioulo também teve uma grande influência por causa de movimentos demonstrando sua insatisfação com a coroa. Agora eu vou falar um pouco dos fatos principais que causaram a independência da Bolívia. Durante as guerras napoleônicas, o controle e a autoridade real enfraqueceram muito, e isso instigou muito a população a ir contra o domínio real sobre as colônias. Quando a dinastia de Bourbon saiu e o José Bonaparte estava no controle do trono espanhol aqui nas colônias das Américas, a maioria das elites locais do Alto Peru permaneceram fiéis à Espanha e apoiaram a junta real na Espanha. Logo, grandes liberais consideraram o lado positivo das reformas propostas no domínio colonial feitas por José Bonaparte, e após isso muitos crioulos exigiram a independência do Alto Peru. Os conflitos de autoridade criaram uma luta local de poder que foi o primeiro passo para alcançar a independência. E logo com isso, os juízes recusaram reconhecer a autoridade da junta central, porque sabiam que, como consequência, viriam várias rebeliões populares organizadas pelos crioulos. E eles, os crioulos, também recusaram e foram às ruas. Mesmo com as revoltas tendo sido derrubadas pela força real, o Alto Peru, hoje Bolívia, nunca mais foi totalmente controlado pela Espanha e continua a luta pela independência total. Consequência: a luta pela independência da Bolívia começou em 1809, mas a luta contra os espanhóis pela independência permaneceu até 1825, quando foi libertada por Simão Bolívar. Após uma breve união com o Peru, a Bolívia tornou-se totalmente independente. E nos anos seguintes, a Bolívia perdeu parte do seu território devido a vendas e à guerra.
e seu libertador Simão Bolívar foi o primeiro presidente do país, onde foi criada uma república. E depois de sua independência, o país acabou vivendo uma grande instabilidade política e uma crise econômica. Por que a América Espanhola se fragmentou e a América Portuguesa não? Uma coisa muito curiosa que aconteceu com a América, e muitas vezes nós nem nos damos conta, é que existe uma grande diferença entre a parte americana, que foi colonizada pela Espanha, e a parte colonizada por Portugal. Enquanto a parte colonizada por Portugal permaneceu unida e se transformou em um único país, né, o Brasil, a parte colonizada pela Espanha se fragmentou em 19 países. Mas por quê? Bem, a colonização portuguesa, para centralizar o poder sobre a colônia, a coroa de Portugal mudou o sistema, que era as capitanias hereditárias, para o sistema de governo geral. Nesse novo sistema, as capitanias continuariam existindo, mas passariam a ser administradas por um único governador geral para aumentar o controle por parte da metrópole. Já na América Espanhola, inicialmente foram criados vice-reinos e algumas capitanias gerais. Neles, os governantes tinham muito mais autonomia e uma série de órgãos que legitimizavam sua autoridade política, e isso permitiu com que eles estabelecessem suas próprias estruturas locais e suas leis. Um outro fator foi que a coroa portuguesa procurava sempre promover uma integração entre toda a colônia, né? Então acabava promovendo uma relação entre as elites políticas, e já na coroa espanhola, eles proibiam as suas divisões administrativas que tivessem qualquer tipo de relação comercial entre si. E isso, obviamente, acabou fazendo com que elas criassem poucos laços e causando também maiores brigas nas elites locais. Outra questão importante de se ressaltar é a própria geografia, pois se compararmos a distância do atual Manaus para Porto Alegre, não chegaríamos nem perto do que é a distância do atual México para a Argentina. E isso significa que mesmo se a América Espanhola quisesse manter alguma relação pacífica, não seria possível por conta da distância entre elas. Enfim, por último, com a derrota da França e o fim das guerras napoleônicas, o rei Dom João VI de Portugal deixou em seu lugar no Brasil o seu filho Dom Pedro I. Porém, havia uma grande pressão das cortes portuguesas para que o Brasil voltasse a ser uma colônia e que Dom Pedro I voltasse para Portugal, assim evitando que ele liderasse um movimento de independência. Mas, claramente, era tarde demais, e no mesmo ano ele já tinha começado batalhas pela independência, e no ano seguinte, Dom Pedro I, que tinha acabado, né, de se tornar nossa autoridade imperial, declarou a independência do Brasil. Bem, já no lado espanhol, com a volta de Fernando VII no poder, a coroa espanhola tentou se impor mais uma vez sobre as colônias espanholas na América, ao invés de manter a autonomia já conquistada por elas, e isso acabou criando sangrentas guerras de independência. E além disso, só o fato da independência do Brasil ter sido realizada por integrantes da família real portuguesa e ter sido estabelecida no Brasil uma corte e instituições do governo acabaram favorecendo para que o Brasil chegasse no momento de independência unificado.